Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de domingo, dia 4 de maio de 2025. Separei para vocês 12 jogos nessa rodada e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto para vocês e logo seguido um bingo para a gente brincar, fechou? Antes de mais nada aí, já deixa um like aqui no vídeo para estar fortalecendo aí o trabalho que o Bet Green oferece diariamente aqui para vocês, tá? E também para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, então não esqueça aí de meter o dedão no like aí para estar ajudando, fechou? E quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho que tem do lado aí para receber notificação de todo vídeo de conteúdo que eu lançar aqui. E nessa rodada a gente vai ter esses jogos aqui, galera: Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, Francês, Alemão, Turquia, Egito, Campeonato Brasileiro, Português, e vamos ter uma grade bem diversificada aqui nessa rodada, né? O primeiro jogo que a gente vai analisar aqui é o jogo entre Real Madrid e Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol, 9 horas da manhã esse jogo, né? Real vai estar jogando em casa e vai tentar aí tirar esse título do Barcelona, que cada vez está ficando mais perto, né? O Barcelona aí venceu nesse sábado e acabou chegando a 79 pontos, então o Real Madrid tem que buscar essa vitória em casa contra o Celta de Vigo para poder chegar a 75 e ainda torcer para tropeço aí, né? O Barcelona tem que perder 2 jogos aí e o Real Madrid venceu os seus jogos, né? Então situação bem complicada, especialmente que vão ficar restando 4 rodadas depois dessa, né? Então situação bem complicada para o Real Madrid tentar tirar esse título do Barcelona. Já o Celta de Vigo vai tentar aí se manter aqui entre os 7 melhores e garantir sua vaga na Liga Europa da próxima temporada, né? Ainda corre o risco de ficar de fora até mesmo da Conference League, isso porque tem Osasuna, tem o Mallorca, tem também a Real Sociedad que também tem nessa briga, né? Que ainda vai jogar nessa rodada e pode chegar aí a 45 pontos, né? Então precisa aí torcer para pelo menos um empate nesse confronto, só que não vai ser vida fácil não, né? Os últimos 5 jogos do confronto direto, o Real Madrid venceu 4 vezes e teve um empate aí nesses últimos 5 jogos. Aqui nesse jogo, a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né? Real Madrid para vencer, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Real Madrid. Agora o próximo jogo, Campeonato Inglês, Premier League, vamos ter aqui o Brighton jogando em casa contra o Newcastle, jogo que acontece 10 horas da manhã. Jogo muito importante aí para o Newcastle, né? O Newcastle aí em busca dessa vitória aí para poder se manter aqui entre os 5 melhores e ficar bem próximo aí de garantir a sua vaga para Champions, né? E o Brighton que ainda tem, assim, esperança, né? Aquela esperança bem mínima de tentar beliscar pelo menos uma Conference League ou quem sabe Liga Europa, né? Para isso precisa vencer todos os jogos aí e torcer para tropeço aí de Fulham, de Bournemouth, do Aston Villa. Então, assim, não é tarefa fácil, né? Não é tarefa fácil. Fez um primeiro turno horrível, né? O Brighton. E tá pagando aí, né, ficando de fora aí de qualquer disputa aí de vaga de Conference League, Liga Europa e muito menos Champions. Então um jogo aí que na minha opinião o Newcastle vem muito mais focado, né, para buscar essa vitória. Os últimos 5 jogos do confronto direto, 2 vitórias do Brighton, 1 vitória do Newcastle e 2 empates aí nos últimos 5 jogos. O que pega aqui é que a sequência do Newcastle é bem melhor, né, 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, enquanto o Brighton tem 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Primeira opção aqui nesse jogo, galera, a gente vai com a dica ambos marcam, acredito que vai bater gol das 2 equipes, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Newcastle. Agora o próximo jogo aqui, jogo importante no campeonato francês, Ligue 1, vamos ter aqui o Lyon jogando em casa contra o Lens. Meio-dia e 15 esse jogo, né? Jogo onde é muito importante para o Lyon que está aqui em 7º lugar. Se vencer esse jogo vai a 57 pontos, então passa o Mônaco, passa o Lille e dependendo do resultado aí, pode passar até o Strasbourg, ele vai passar pelo saldo de gol, né? Mas pode passar até o Nice, então pegando a 3ª posição aí, se vencer esse jogo aí com 2 gols de diferença, por exemplo, né, para poder tirar essa vantagem aí do saldo de gol, né? Apesar que, como ele tem um número de gols marcado melhor do que o Nice, vai ser o segundo critério, né? Então uma vitória simples ele já pega aqui a 3ª posição. Então um jogo muito importante. O Lens só vai cumprir tabela porque infelizmente não tem mais nada para disputar aqui. Lembrando que são 34 rodadas aqui no campeonato francês, né? E com isso vão ficar restando 2 jogos aí. O Lens pode chegar no máximo 9 pontos, chegando a 50
54 pontos, então não tem mais nada para disputar, só vai cumprir tabela. Os últimos 5 jogos aí do confronto direto, o Lens tem levado a melhor, né? 3 vitórias do Lens, 1 vitória do Lyon e 1 empate, né? Mas como é jogo muito importante aí pro Lyon, né? Que jogando em casa vem de uma sequência boa, né? 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos, eu vejo o favoritismo do Lyon, tá? Primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando aí 3-0 casa, 3-0 pro Lyon. Agora o próximo jogo aqui, campeonato alemão, jogo também muito importante aqui entre o Freiburg, que está brigando aí para se manter entre os 4, 5 melhores ali e garantir vaga na Champions, contra o Leverkusen, que ainda tem chance matematicamente, bem mínima, mas tem, de tentar tirar o título do Bayern de Munique, né? Porém, é muito complicado, precisa vencer todos os jogos e o Bayern de Munique perder todos. Então, assim, não é a situação fácil, né? 12h30 esse jogo. Eu, na minha opinião, é um jogo muito mais importante para o Freiburg, né? Que nesse exato momento acabou de perder a 4ª posição para o Borussia Dortmund, que venceu, né? Porque tem um saldo de gol melhor o Dortmund, então acabou passando. Então, se o Freiburg pelo menos empatar esse jogo, ele volta aqui para a 4ª posição e vai garantindo aí vaga na Champions, né? Aqui no alemão são 4 vagas, achei que era 5, mas são 4. O Leverkusen, por sua vez, como eu falei, se vencer esse jogo vai a 70 pontos, vai ficar 6 pontos atrás aí do Bayern de Munique, né? E lembrando que vão ficar restando aí 2 rodadas aí, então assim, é impossível, cara, impossível, porque tem um saldo de gol aqui, então é certo aí o título do Bayern de Munique, né? Então o Leverkusen tem noção disso, esse saldo de gol aqui é impossível de tirar. Então é campeonato que já está decidido, o campeão vai ser o Bayern de Munique mesmo, e a gente vai ver que o Freiburg vem de 3 vitórias seguidas, né? O que vai dar uma motivação para a equipe conseguir aí um bom resultado em casa. No confronto direto, o Leverkusen tem 3 vitórias, o Freiburg tem 1 e 1 empate nos últimos 5 jogos, e o ambos marcam é bem interessante, né? Sempre costuma bater pelo menos nos últimos 5 jogos bateu. Então a primeira opção indica ambos marcam e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, jogo também importante aqui no campeonato inglês Premier League, né? Importante pro Chelsea, né? Liverpool já foi campeão, então não tem mais nada para disputar aí, mas o Chelsea está brigando aí para se manter entre os melhores ali, né? Aqui no campeonato inglês eu acho que são os 5, né, que se classificam para Champions, então o Chelsea está tentando se manter aí entre os 5 melhores para garantir sua vaga para Champions da próxima temporada. Meio-dia e meio esse jogo, né? O jogo vai ser em Stamford Bridge. A gente vai ver aí o Chelsea tá em 5º lugar, ainda tá conseguindo se manter aí entre os 5 melhores, mas se vencer esse jogo vai a 63, né? E abre uma vantagem de forma momentânea aí para cima do Aston Villa, que já jogou, e do Nottingham, que vai jogar nessa rodada contra o Crystal Palace fora de casa, que é jogo complicado, né? Não vai ser jogo fácil. E o Nottingham vem oscilando bastante nesses últimos jogos. Então, eu particularmente acredito aí que o Chelsea tem, assim, favoritismo para vencer esse jogo, tá, galera? Especialmente que o Liverpool pode poupar alguns jogadores, mesmo se tratando de classe, pode poupar. Então, particularmente aí, acredito que o Chelsea pode beliscar uma vitória aqui nesse confronto. A primeira opção que a gente vai pegar, galera, que é um mercado que eu particularmente não gosto de utilizar muito, mas nesse jogo aqui, especialmente que o Chelsea está com uma defesa sólida e é uma equipe que não tem um ataque assim tão efetivo, né? Obviamente que no último jogo aí pela Conference League, né, acabou metendo uma goleada de 4-1 no Djurgården, mas cá entre nós, Djurgården é equipe bem fraquinha. Mas na maioria dos jogos aí do Chelsea não costuma passar de 3 gols, né? Então aqui nesse jogo a gente vai pegar a primeira opção, a dica menos de 3 gols e meio na partida, e a segunda opção, casa vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um placazinho magro de 1-0 para o Chelsea. Agora o próximo jogo aqui, clássico na Turquia, aqui na Superliga, a gente vai ter o Fenerbahçe contra o Besiktas. 1h da tarde esse jogo bem complicado aí pro Fenerbahçe, que está tentando tirar esse título do Galatasaray, que está bem próximo de acontecer, especialmente se o Fenerbahçe perder esse jogo, né? São 36 partidas, então assim, vão ficar restando aí 4 partidas, 12 pontos para serem disputados. Atualmente são 8 pontos de vantagem aí do Galatasaray, então assim, vai ser complicado se o Fenerbahçe perder esse jogo aí pro Besiktas. E o Besiktas que tá querendo aí beliscar pelo menos uma vaguinha na Liga Europa, né? Tá em 4º lugar no momento aqui, ficando com a Conference League. E ainda tem turma aqui, como Başakşehir e o Eyüpspor aqui, que podem entrar aí para tentar tirar essa vaga do Besiktas aqui da 4ª posição, ou até mesmo da 3ª aqui, né? Então o Besiktas aí tem que buscar uma vitória fora de casa, né? Não vai ser jogo fácil.
mas promete ser um jogo bem interessante, especialmente que é clássico. Confronto direto a gente vê que tem o equilíbrio total, 2 vitórias do Fenerbahçe, 2 vitórias do Besiktas e um empate, e aqui nesse jogo, pela importância para as duas equipes, a gente vai com a dica ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Besiktas, acredito que o Besiktas vai surpreender e vai vencer esse jogo fora de casa. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato do Egito, né, Premier League, disputa do título, a gente vai ter o Al Ahly contra o Aras El Hudud. 2 horas da tarde esse jogo onde eu vejo favoritismo total aí do Al Ahly, né, que está tentando tirar esse título do Pirâmide, né, Pirâmide vai fazendo uma campanha excepcional aí, está em primeiro lugar, e o Al Ahly está logo em segundo aqui, né, 43 pontos, se vencer esse jogo vai a 46, não passa o Pirâmide, mas pelo menos fica um ponto atrás e vai torcer pro tropeço do Pirâmide contra o time do Parco, né, que joga aí fora de casa o Pirâmides aí nesse confronto. O Aras El Hudud aqui é o último colocado, 22 pontos, tem mais nada para disputar, né? E se a gente for dar uma olhada na odd aqui, tá pagando 1,27, 1,26, então assim, não vale a pena a gente pegar uma vitória simples, pelo menos para fazer entrada simples não vale a pena com essa odd, né? Então o que a gente pode estar utilizando? O handicap asiático. O confronto direto aqui são 4 vitórias do Al Ahly e um empate aí nesses últimos 5 jogos. Então a primeira opção aqui, casa -1 handicap asiático, para o Al Ahly vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Al Ahly. Agora vamos aqui para o campeonato francês, outro jogo importante, né? Lille contra o Olympique de Marseille, 3h45 da tarde, né? Os campeonatos de elite da Europa, tudo chegando na etapa final, então a gente só vai ter jogão a partir de agora, né? A gente vai ver o Lille aí, o time da casa, em sexto lugar com 56 pontos, porém, se vencer, vai a 59 e já vai direto para a vice-liderança do campeonato, né? O campeonato aqui, do 7º colocado para cima, todo mundo pode beliscar Champions, todo mundo pode virar aí vice-líder, então assim, tá bem disputado e bem interessante essa reta final, né? O Lille aqui, se vencer, vai para a segunda posição, como eu falei, né? Chegando a 59 pontos. E o Olympique de Marseille, que acabou perdendo, né? A vice-liderança aí pro Mônaco, que jogou nessa rodada de sábado aí e venceu, né? Mas ele pode voltar para a liderança, basta empatar ou até mesmo vencer esse jogo contra o Lille. Não vai ser tarefa fácil, porque o Lille está num momento muito bom, né? São 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, enquanto o Olympique de Marseille, 3 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto, galera, a gente vai ver aqui 2 vitórias do Lille e 3 empates, né? Então, assim, costuma bater muitos empates aí nesse confronto, né? E acredito que é um palpite interessante aqui, especialmente pela importância, né, desse jogo para as duas equipes. A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, Brasileirão Série A, vamos ter o Vasco da Gama jogando em casa contra o Palmeiras, né? Um grande jogo por sinal, 4 horas da tarde. A gente vai ver aqui a classificação, Palmeiras vice-líder do campeonato com 13 pontos, né? Acabou perdendo na última rodada em casa para o Bahia, né? Tinha a chance de ficar na liderança e acabou perdendo. E o time do Vasco, que está aqui oscilando bastante, né? Nos últimos 5 jogos no Brasileirão, apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Não está vivendo um momento legal aí o Vasco, né? Tá com 7 pontos aqui em 11º lugar, precisa mais do que nunca de uma reação, né? Vencer o Palmeiras, por exemplo, seria um ânimo e tanto aí para a equipe, né? Ia dar aquela motivação para os próximos jogos. E a gente vai ver aqui que no confronto direto só dá Palmeiras, né? 3 vitórias do Palmeiras e 2 empates nos últimos 5 jogos, né? Então, pelo momento que o Palmeiras vai vivendo, acredito que mesmo fora de casa tem chance de conquistar aí uma vitória ou quem sabe um empate, né? Primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo é a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, fora ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Palmeiras. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Português, Liga Portugal, a gente vai ter aqui o Sporting contra o Gil Vicente. 4h30 da tarde esse jogo muito importante, né? A disputa aí tá pau a pau, né? Entre Sporting e Benfica, né? Benfica, por sua vez, chegou a 78 pontos, né? Não atualizou aqui, né? Mas o jogo acabou de terminar, né? Acabou de acabar. E o Benfica venceu o jogo contra o Estoril por 2-1, então chegou a 78 pontos, ainda não atualizou aqui. Então com isso o Benfica
Benfica é o atual líder aí do campeonato, mas o Sporting pode voltar aí para a liderança do campeonato, basta vencer o Gil Vicente, né? Gil Vicente, que é uma equipe que está lá embaixo, não tem mais chance de ser rebaixada, né? O rebaixamento aqui, na minha opinião, já está decretado, acredito que vai ser Farense, a AFC, a AFS e o Boa Vista, né? Já está tudo decretado aqui, na minha opinião. Estrela de Amadora talvez entra nessa briga para não ser rebaixado, mas acredito que vai ser esses três últimos mesmo, né? A Gil Vicente está bem distante, então não vai ser rebaixado, só vai cumprir tabela. E com isso o Sport tem grande favoritismo para vencer esse jogo tranquilo, especialmente que vem de 4 vitórias seguidas, né? E o Gil Vicente aí no confronto direto não venceu nesses últimos 5 jogos, né? Foram 3 vitórias do Sport e 2 empates nos últimos 5 jogos aí entre Sporting e Gil Vicente. Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica Casa vence no primeiro tempo, né? Acredito que o Sport vai vencer logo no primeiro tempo. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Sporting, com 2 gols do Gyökeres, tá, galera? Victor Gyökeres aí vai meter mais 2 aí, especialmente que o cara aí tá correndo o risco de perder a artilharia, né? 38 gols aí, enquanto o segundo tem 18, né? Tá quase perdendo a liderança aí da artilharia. Agora vamos pro próximo jogo aqui, Brasileirão Série A, mais um jogo interessante, né? Cruzeiro e Flamengo. O jogo vai ser na casa do Cruzeiro, 6h30 da tarde esse jogo, né? A gente vai ter aí um encontro aí de Gabigol contra o Flamengo, né? Promete ser um grande jogo por sinal, né? De um lado, Gabigol, ex-Flamengo, do outro lado, Arrascaeta, ex-Cruzeiro, né? Então, promete ser um jogo bem interessante. Flamengo, atual líder do campeonato, 4 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 14 pontos até o momento, né? Melhor defesa do campeonato e o melhor ataque, né? Então, o Flamengo vai vivendo aí um início de campeonato muito bom. E o Cruzeiro em quinto lugar, né? Mesmo com altos e baixos aí, o Cruzeiro tá aqui em quinto lugar com 10 pontos, né? 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E é jogo, galera, pra gente assistir aí pelo menos 2 gols ou mais, mesmo com a defesa do Flamengo boa. Acredito que vai ser um jogo aberto aí, especialmente com essa rivalidade, né? O Flamengo tem levado a melhor, né? São 4 vitórias do Flamengo e um empate nos últimos 5 jogos aí nesse confronto entre Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo. Aqui a primeira opção a gente vai com a dica mais de 1 gol e meio na partida e a segunda opção ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Flamengo. Agora nosso último jogo aqui, Série B do Brasileirão, vamos ter Atlético Paranaense contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né, Botafogo de São Paulo. A gente vai ter esse jogo 6h30 da tarde, o jogo vai ser na Liga Arena, estádio aí do Atlético Paranaense, né, nossa querida Arena da Baixada. E a gente vai ver aí o Atlético Paranaense vem de uma sequência aí de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos, está em 8º lugar aqui com 9 pontos, mas se vencer esse jogo, ele pode voltar para a liderança, né, basta vencer com 2 gols de diferença ou mais aí, né. Apesar que não, né? Apesar que aqui no Brasileirão esqueci, né? O Brasileirão, o primeiro critério é o número de vitórias, né? Então, se o Atlético Paranaense vencer, ele já vai para a liderança aqui, porque o Remo tem 3 vitórias e o Atlético Paranaense vencer nesse jogo contra o Botafogo aí de Ribeirão Preto, vai a 4 vitórias e pega a liderança. Então, lembrando que no Brasileirão o primeiro critério aí, né, é o número de vitórias e depois que vem o saldo de gol. O Botafogo de Ribeirão Preto não venceu ninguém até o momento, né? 2 empates, 3 derrotas, né? É um início bem ruim, tem que melhorar bastante se deseja pelo menos permanecer na Série B, né? São 2 pontos até o momento aqui em 17º lugar. E a gente vai dar uma olhada aqui, confronto direto teve 2 jogos, né? Lá em 99, Botafogo venceu por 2-1 e em 2001 o Atlético Paranaense venceu por 2-0, né? Irônico, né? Série A do Brasileirão de 2001, Botafogo e Ribeirão Preto estava na Série A. Isso aqui eu não lembrava. Em 99 também, né? 99 também. Então, assim, tem muitos anos, eu particularmente nem lembro disso, mas só de curiosidade mesmo. Aqui, galera, eu acredito no favoritismo total do Atlético Paranaense, né? O Furacão aí, na minha opinião, jogando em casa é muito forte e vai buscar esses 3 pontos aí e pegar a liderança do campeonato de volta. Então a primeira opção, casa vence, né? Atlético Paranaense para vencer, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Acredito que o primeiro tempo aí vai bater um golzinho pelo menos. Placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Atlético Paranaense. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí os 2 bilhetes que eu prometi, né? O primeiro bilhete é o bilhete da rodada e o segundo é o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui, desse domingão, a gente vai com 3 jogos, tá? Primeiro jogo aqui, Campeonato Espanhol, Real Madrid e Celta de Vigo, a gente pegou aqui vitória do Real Madrid.
Segundo jogo, Campeonato Francês Ligue 1, Lille contra o Olympique de Marseille. A gente pegou mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, Campeonato Brasileiro, jogo entre Cruzeiro e Flamengo. A gente pegou aqui Flamengo mais de meio gol. No caso, Flamengo para marcar pelo menos um golzinho aí na partida. No final, a gente teve uma odd de 2,23. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$223,62. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade aí para esse domingão. Agora a seguir eu vou estar deixando o bingo para vocês, tá, galera? E o nosso bingo ele ficou assim, ó. A gente pegou aqui no nosso bingo 5 jogos. O primeiro jogo aqui, Campeonato Inglês, jogo entre Brighton e Newcastle. A gente pegou aqui ambas equipes marcam. Segundo jogo, Campeonato Francês, Lyon contra o Lens. A gente pegou vitória do Lyon. Aí o terceiro jogo, Campeonato da Turquia, Fenerbahçe e Besiktas, né, o grande clássico aí da Turquia. A gente pegou aqui ambas equipes marcam. Aí o quarto jogo, Campeonato Brasileiro, Série A, Vasco da Gama contra o Palmeiras. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. E o quinto e último jogo do nosso bingo, a gente pegou aqui Campeonato Português, Sporting contra o Gil Vicente. A gente pegou aqui Sporting para vencer o primeiro tempo. No final a gente teve uma odd aqui de 7,44, galera. Ficou uma odd muito boa e acredito que tem grande probabilidade aí de bater, né? Se não acontecer nenhuma zebra, né? Se bater a lógica aí, esse bingo aqui vai bater, tá, galera? Lembrando que o nosso bingo de sábado tá vivo, a gente tá ficando aí apenas pelo jogo do Botafogo e Bahia e Botafogo, né? Precisa bater aí o mais de um gol e meio, o restante bateu tudo, então o nosso bingo aí desse sabadão com odd acima de 5, se eu não me engano, ele ainda tá vivo, né? Quem for encerrar, ele já tá pagando aí odd acima de 3, né? Então fica a critério de vocês aí quem quiser encerrar ou não, fechou? Enfim, galera, vamos finalizando aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E quem puder também, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, em grupo de WhatsApp, Telegram. Convido o pessoal a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, valeu! Fui!